Não importa em qual lado do planeta você está, o departamento de polícia da sua cidade provavelmente terá um amontoado de casos arquivados e congelados pelo tempo. Estes casos esperam para que algum dia alguém possa vir com respostas para trazê-los de volta à vida. Infelizmente, não há um tempo determinado para que isso aconteça. E enquanto isso não acontece, eles sussurram de dentro dos papéis amarelados ou de dentro das pastas digitalizadas e esquecidas entre centenas de outras pastas. Se você assassinou alguém, saiba que o caso não está encerrado. Foi isso o que o colunista de crimes Brad Hunter do jornal The Toronto Sun disse sobre as novas atualizações de um caso arquivado há quase 30 anos. No ano de 2007, mais de 1000 páginas de notas escritas à mão por investigadores do ano de 1979 foram reexaminadas e após tanto tempo, uma nova linha de investigação surgiu. Entre aspas, somos cristãos e ela foi criada na igreja. E todos os amigos dela eram amigos da igreja, disse Glenna Chandler sobre a sua filha Janet Chandler, encontrada morta em fevereiro de 1979. Após tantos anos, uma fresta de luz iluminou um caso de assassinato há tanto tempo esquecido. No entanto, a verdade por detrás dos acontecimentos daquela noite fria da cidade de Holland, no Michigan, logo se mostraria ainda mais sinistra. No caso de hoje, falaremos sobre o terrível assassinato da jovem Janet Chandler. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações, que eu te conto tudo. A madrugada de neve em Michigan do dia 1º de fevereiro de 1979 se apresentava resistente a um certo motorista de limpa-neves da cidade de Holland. O homem estava limpando a estrada próxima a South Haven quando observou marcas de pneus no canteiro da Interestadual 196. Inicialmente, ele ficou preocupado, pois poderia ser sinal de que alguém tivesse perdido o controle do seu veículo ou algo do tipo. O motorista decidiu seguir os rastros até uma área repleta de árvores ao longo da estrada e, para sua infelicidade, as marcas de pneus o guiaram até um encontro aterrador. Perto das árvores e galhos, a parte de um braço e de um torso nu estavam relativamente expostos entre a neve. A polícia foi rapidamente chamada e ainda na mesma noite o corpo foi identificado como o de Janet Chandler, de 22 anos, uma estudante de música do Colégio Hope. Os investigadores responsáveis descobriram que 2 dias antes, a garota havia sido denunciada como desaparecida. De acordo com as informações, Janet havia sido sequestrada de seu trabalho como balconista no motel Blue Mill Inn. Os resultados da autópsia relataram que a garota foi estrangulada até a morte e também haviam indícios de uma possível violência sexual. Durante os dias seguintes, os amigos e familiares foram entrevistados, como também seus colegas de trabalho e frequentadores do Blue Mill Inn. Ao fim das investigações, o caso já contava com mais de 1000 páginas de notas, mas nenhuma pista levava os investigadores até um suspeito palpável. Tudo o que a polícia sabia era de que, na noite do seu sequestro, um policial havia atendido uma ligação de um homem que denunciou o sequestro no motel. Outra pista vinha de uma testemunha que disse ter visto um carro estilo Jeep naquela noite no local. Além do mais de $500 haviam sido roubados do escritório do motel. Antes do encontro do corpo, a polícia estava lidando com o ocorrido como tentativa de roubo seguido de sequestro. Mas quando o corpo surgiu, a polícia de Holland percebeu que estavam caçando outra coisa e não apenas um ladrão. Mais de 10 pessoas tinham sido consideradas como suspeitos em potencial, mas de alguma forma nunca haviam testemunhas ou provas o suficiente para uma acusação. Daquela maneira, foi questão de mais alguns dias para que o caso acabasse encerrado ainda em 1979. Depois que o caso foi arquivado, os acontecimentos de fevereiro de 1979 permaneceram esquecidos e adormecidos por mais de 20 anos. Até que em setembro de 2003, em uma aula de cinema no Colégio Hope, liderada pelo professor David Schock, ele surgiu com a ideia de que um documentário fosse criado e assim se depararam com o caso de Janet Chandler.
O objetivo inicial em si era o de apenas relembrar os moradores sobre quem havia sido Janet. Daquela forma, naquele mês, a equipe de cinema viajou até a casa dos pais de Janet, na cidade de Muskegon, no Michigan. Jim e Glenna Chandler estavam sentados lado a lado no sofá, e muitos dos calouros perceberam que o casal realmente parecia muito entusiasmado com aquilo. O casal estava claramente machucado pelo tempo que não havia cicatrizado a dor da perda, mas que também havia lhes dado uma casca grossa ao redor do coração. Jim ainda lembrava de sua filha como uma garota de fé e a mais espiritual entre os irmãos. Já Glenna mencionou que Janet era muito solitária e frequentemente era vista fazendo tudo sozinha. Em determinado momento, Glenna abriu uma caixa que, segundo ela, não tocava há quase 20 anos e de lá tirou um formulário que Janet havia escrito para a faculdade. Entre aspas, meus objetivos são primeiro adquirir o que Deus quer para mim. Seu desejo é que eu obtenha meu diploma de bacharel em educação vocal musical. Então, meu mestrado. Espero ensinar em uma escola particular, provavelmente cristã, e também trabalhar no teatro e em uma ópera. O pai da garota relembrou o dia em que os vizinhos pararam o que estavam fazendo para ouvir Janet cantar da janela de casa, com uma voz incomparável. Porém, a feição de Jim Chandler mudou de forma repentina quando ele comentou sobre o motel Blue Mill Inn. Na época anterior ao crime, ele havia visitado sua filha no trabalho e disse lembrar bem do tipo de homem que frequentava o local. A foto de Janet em cima de um dos móveis deixa tudo aquilo tão real e profundo quanto podemos imaginar. O seu rosto congelado no tempo, há mais de 20 anos, com sua blusa branca e um olhar repleto de desejos, sonhos e metas. O documentário já estava sendo filmado e os takes desencadeavam uma sensação dolorosa nos calouros de cinema, que estavam aprendendo o poder real de uma história. Outro principal motivo pelo qual o professor David Shock havia escolhido aquele crime possuía sua origem quando, no ano de 2003, entrevistou um detetive aposentado, quando ele questionou o detetive sobre se havia um caso que ainda o assombrava. O policial respondeu ao apontar o dedo para a fotografia. Aquele caso, Chandler, disse ele, quando olhava para o seu quadro velho de investigações. Depois da entrevista com os pais de Janet, o grupo partiu para a biblioteca local de Holland. Foi folheando os jornais que eles descobriram que durante aquele inverno, uma greve havia paralisado as fábricas de tintas da região. Mais de 200 funcionários estavam nas ruas, além de vários grevistas de Detroit que viajavam até o local para deixar a greve ainda mais intensa. Para lidar com aquilo, uma empresa de segurança chamada Wackenhut havia sido contratada. Aquela época foi violenta, com os guardas perseguindo os grevistas e, bem, lidando com a situação. O grupo descobriu que os guardas possuíam quartos reservados no motel Blue Mill Inn, a princípio pelo fato de que do lado do motel havia o bar Tap Room, um local que, na época, era repleto de mulheres desejando encontrar o cara certo. O grupo não pôde deixar de notar que aquele motel era um lugar bem curioso para uma garota como Janet Chandler. Naquela altura, eles já haviam descoberto que ela era uma garota cristã que no passado havia feito diversas missões evangélicas para a igreja que frequentava. No entanto, quando entrevistaram uma professora de piano do colégio comunitário de Muskegon, que Janet havia frequentado antes de ir para o colégio Hope, a mulher descreveu Janet como emocionalmente volátil e contou que muitas vezes ela não voltava para as aulas de piano quando criticada. Agora no colégio Hope, um professor descreveu Janet como dedicada, mas que parecia ter poucos amigos. Foi quando decidiram que entrevistariam Laurie Ann Swank, supervisora e ex-colega de quarto de Janet no motel Blue Mill Inn. O grupo, novamente, não deixou de perceber algo estranho. Laurie havia deixado a cidade momentos depois do assassinato de Janet, e quando tentaram localizá-la, de alguma forma, ninguém sabia do paradeiro da mulher. Dennis Chandler, irmão mais novo de Janet, conversou com a equipe e disse que algo havia mudado em sua irmã depois que ela havia começado a trabalhar no motel Blue Mill Inn. De acordo com ele, Janet poderia ter, entre aspas, provavelmente experimentado coisas que os adultos fazem, talvez um pouco de bebida e alguns encontros diferentes.
Quando o documentário foi finalizado, antes dos créditos eles colocaram Jim Chandler, que aparece para dizer em forma de apelo que, entre aspas, seria muito melhor descobrir quem fez isso e ver a justiça feita. O esforço da produção do documentário foi notável, mas ao mesmo tempo era frustrante. O objetivo era trazer algum tipo de paz para os eventos de 1979, mas o que haviam conseguido era trazer ainda mais perguntas. De alguma forma, o pequeno documentário seria apresentado no Teatro Knickerbocker, no centro da cidade de Holland. A data da exibição ocorreu no dia 30 de janeiro de 2004, e para a surpresa de todos os envolvidos, os ingressos lotaram. Todos desejavam assistir Quem Matou Janet Chandler. Entre os vários espectadores estava o chefe de polícia da cidade, John A. Kruijhoff, que antes de se tornar chefe havia lidado com o caso em 1979. John assistiu com atenção cada detalhe do documentário e antes de se levantar, ele já sabia o que deveria ser feito. O documentário havia retornado à cidade para os acontecimentos de 1979. Antigos moradores e oficiais se sentiram exatamente como haviam se sentido no passado. Daquele modo, John ligou para a Polícia Estadual de Michigan e lá designou o veterano David Van Lopik, de 45 anos, para liderar uma reinvestigação no caso de Janet Chandler. David se lembrava muito bem do caso e estava mais do que disposto a lidar com aquele mistério. "Eu me senti comprometido em resolver esse caso", disse David em uma entrevista posterior. Em junho de 2004, David liderou mais 3 investigadores para ajudá-lo nas investigações. Todos os documentos do caso estavam sendo reexaminados e logo os investigadores perceberam que, em meio a mais de 1000 documentos, a única coisa que estava faltando era algo que relatasse uma imagem clara de quem foi Janet Chandler. Naquele instante, David e seus colegas perceberam o grande furo nas investigações. A nova linha de investigação precisava ser posta em prática, e sua origem deveria sair principalmente da própria vítima, pois eles sabiam que só assim poderiam chegar até o assassino. Quando o investigador David Van Lopik conversou com os pais de Janet, Jim e Glenna Chandler, ele ouviu a mesma história sobre uma garota que havia sido criada com muito amor e que era completamente apaixonada por Deus. Contudo, David percebeu que Janet parecia ter sido criada em meio a regras firmes sobre festas e álcool. Ao confrontar alguns antigos amigos da garota, ele descobriu que Janet havia sido proibida de participar das festas do pijama, onde os jovens se encontravam para beber álcool. Além do mais, quando Janet se relacionava com alguns garotos, ela nunca ia longe demais. Após a formatura, Janet desejava estudar enfermagem, mas acabou desistindo da faculdade quando se deparou com uma libertinagem no campus, a qual não estava acostumada. No ano de 1974, Janet havia se matriculado no colégio comunitário de Muskego e lá encontrou festas e mais festas com drogas e muito álcool. Na mesma época, David descobriu que Janet se encontrava com um homem mais velho que ela. O relacionamento havia durado 1 ano, mas 2 vezes por semana ela chamava o homem para encontrá-la na casa de seus pais enquanto eles estavam fora. Foi com ele que Janet havia perdido a virgindade, e quando David encontrou o homem para uma entrevista, o mesmo relatou que ele não estava orgulhoso do relacionamento que teve com Janet e sentia que pode ter se aproveitado de sua paixão por ele. Em suas anotações, o investigador pôde perceber como a história era complexa, pois havia a Janet Chandler que seus pais conheciam e também existia a Janet que estava longe das influências da família. Uma de suas amigas relatou que, após aquele relacionamento, Janet percebeu que se ela pecasse, ela não iria imediatamente para o inferno. 2 dias depois de sua visita ao ex-companheiro de Janet, outro investigador guiado por David, Rob Burovski, teve a missão de viajar até a cidade de Nescopeck, na Pensilvânia, para falar com Laurie Ann Swank, a antiga colega e chefe de Janet. Laurie estava com seus 40 anos e trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital local. No entanto, quando Rob questionou sobre os homens que frequentavam o motel Blue Mill, Laurie disse que eles eram um grupo selvagem que gostavam de festejar, e ao mesmo tempo, admitiu que Janet e ela acabaram tendo algumas relações com os guardas contratados para lidar com os grevistas naquela época.
Laurie relatou que Janet parecia estar perdida e contou que em uma noite teve que repreender Janet por ter usado uma suíte para fazer sexo com um dos guardas. A história toda deixava os investigadores intrigados, mas havia muito mais a descobrir. Foi então que viajaram para lugares como West Virginia e Flórida, na busca por pessoas que haviam se relacionado com Janet. Aquela investigação levou David e o investigador Roger Van Lier até Grand Rapids, no Michigan, onde questionaram um homem que esteve na região em 1979. Porém, esse mesmo homem havia sido condenado por estupro. Inicialmente, os investigadores acreditaram que ele era o cara, mas depois de uma hora descobriram que ele havia cometido um assassinato, mas não era o de Janet Chandler. Entre todos os suspeitos, outro que também se destacava era um homem chamado Robert Michael Lynch, de 39 anos na época da greve. Por ser mais velho, eles teorizaram que Robert poderia não ter tanto contato com os outros guardas. Após o seu trabalho em Holland, Robert se casou e teve 2 filhos, e em 2004, um deles já havia até mesmo se tornado um empreiteiro de sucesso. Todas aquelas informações não chamaram tanto a atenção, mas David não deixou de perceber que Robert já beirava quase seus 70 anos e ainda bebia muito. O suspeito foi posto em vários interrogatórios, mas Robert era um homem difícil de quebrar. Entretanto, em janeiro de 2005, com os investigadores não facilitando para ele, Robert acabou dizendo que esteve intimamente envolvido com Janet. De acordo com o seu relato, Janet parecia ter se envolvido com alguns guardas em uma festa num quarto escuro e vazio. Festa a qual ele descreveu como algo que havia dado errado. No entanto, Robert não quis se aprofundar no assunto. Após 11 dias, David procurou por Robert novamente e o encontrou em um banco no parque perto da casa do homem. Naquele instante, o investigador encontrou o antigo guarda em um estado reflexivo. David sabia que o caso já havia alcançado patamares mais complexos, onde somente o tempo poderia dar as respostas que procurava. Mas, assim que ele sentou ao lado de Robert, o mesmo apenas disse: "Lamento toda a minha vida. Algumas das coisas que fiz eu nem quero falar." Em resposta, David o questionou se ele acreditava em karma e disse que sua intuição dizia que Robert bebia para tentar se esquecer de algo. Entre aspas, "Eu não estou bebendo para esquecer. Estou fugindo de tudo", respondeu Robert. A conversa tomou um rumo quieto e David percebeu que não arrancaria mais nada de Robert naquele dia. Após 3 meses, Robert foi chamado pelo detetive Geoffrey Flor, que tinha outra tática em mente. Na pequena sala de interrogatório, o detetive pôs uma cópia do documentário Quem Matou Janet Chandler para reprodução, mais especificamente na parte onde Jim Chandler podia ser visto em meio a lágrimas. Entre aspas, "Você tem uma filha da idade de Janet. Se ela fosse morta, você não gostaria de saber o que aconteceu com ela? Basta olhar para eles, Robert." Com isso, o homem finalmente levantou a sua cabeça pela primeira vez, e algumas lágrimas foram vistas em seu rosto. A grande barreira havia sido finalmente quebrada. O ar estava ficando cada vez mais leve e os investigadores sabiam que poderiam voltar a respirar aliviados. As noites seriam melhores dali para frente, mas ainda demoraria 4 meses até que os investigadores conseguissem montar o quebra-cabeça. Ao fim, Robert contou sua versão e, com a ajuda das outras funcionárias do motel, incluindo Laurie Ann Swank, os acontecimentos que resultaram na morte de Janet foram finalmente descobertos. Na noite do dia 30 de janeiro de 1979, um dia antes do corpo de Janet ser encontrado, Robert havia recém-chegado no enterro do seu pai, que havia se alongado durante todo aquele dia de neve. Era antes da meia-noite, quando ele chegou no Blue Mill Inn, e ao mesmo tempo, Janet havia começado o seu turno da noite no motel. Naquela noite, ela havia escrito seus últimos pensamentos em seu diário enquanto estava sentada na recepção do motel. Entre aspas, "Quando Paulo foi salvo, quando o Senhor falou com ele, e quando ele obedeceu a Deus e o seguiu", escreveu Janet. Enquanto ela escrevia aquilo, o motel Blue Mill Inn estava repleto de homens que procuravam por algo que lhes daria um pouco de sentido para suas vidas. De acordo com o testemunho de alguns hóspedes, Janet estava andando pelo corredor quando foi confrontada por uma mulher que também parecia trabalhar no local. A mulher parecia louca e estava gritando com Janet, falando coisas envolvidas ao namorado dela,
Arthur Carl Paiva, que era o líder dos guardas da empresa Wake Hunt. A discussão ocorreu aos gritos e todos os hóspedes ouviram os xingamentos. Mais tarde, com a ajuda das testemunhas, os investigadores descobriram que essa mulher era Laurie Ann Swank, a antiga colega e chefe de Janet. Aquela informação os pegou de surpresa, pois isso significava que ela havia mentido na cara deles. Para tornar tudo ainda mais repulsivo, em juramento, Laurie contou que desejava uma vingança, e para isso, falou para o namorado Arthur que Janet estava dormindo com todos os outros guardas. Arthur então informou para Laurie que os seus guardas iriam ensinar uma lição a Janet. Daquela maneira, era por volta das 2 horas da manhã do dia 31 de janeiro de 1979, quando o telefone do guarda Robert tocou. Um dos guardas precisava que Robert atraísse Janet para fora do motel e a levasse até uma pousada onde Arthur estava hospedado no terreno da fábrica de Chemetron, a qual ele estava prestando serviço durante a greve. Quando Robert chegou até Janet e contou que uma festa estava sendo realizada para ela, a garota se mostrou tranquila com a ideia e não se importou quando os seus olhos foram vendados por outro guarda que a levou até o carro. Robert não acompanhou os dois, mas tratou de encobrir o sequestro. Ele tirou $500 do escritório do motel e ligou para a polícia para relatar o roubo. Durante a ligação, Robert não se identificou e também disse ao policial que o seu amigo tinha ouvido a recepcionista Janet dizendo: "Não leve tudo, senhor." Em seguida, Robert voltou para o seu quarto e dormiu até o dia seguinte. Eram 6 horas da tarde do dia 31 de janeiro de 1979, quando ele decidiu ir até a casa de Arthur para ver o que havia acontecido. No local, Robert encontrou Janet sentada nua em uma almofada no canto da sala de estar, com fita adesiva em sua boca e mãos amarradas. Robert informou aos investigadores que acreditava que ela estava sob o efeito de drogas, mas a verdade é que provavelmente Janet estava em estado de choque. Enquanto isso, ele contou que viu os outros guardas dançando de cueca e bebendo. Depois de algum tempo, um dos guardas se levantou e pegou Janet. Robert decidiu segui-lo e viu outros guardas também o seguirem até um quarto no segundo andar, onde Janet foi posta na cama. O que ele viu ficaria marcado em sua mente para o resto de sua vida. Talvez quase meia dúzia de homens se revezavam para violentar Janet, em meio a ofensas e gritos. Em um determinado momento, Laurie entrou no quarto e ofendeu Janet para depois sair do local. Quando os investigadores questionaram por que Robert não fez nada para ajudá-la, ele disse que estava no momento mais baixo da sua vida e estava lá tentando se encaixar em um emprego horrível. De qualquer maneira, segundo testemunhas, quando chegou a vez de Robert, ele o fez sem hesitar, mas durante o estupro, ele puxou a cinta que prendia o pescoço de Janet, sem perceber o que estava fazendo. Durante o interrogatório, Robert disse que tudo aquilo foi como um sonho, no qual ele lembrava de estar procurando batimentos cardíacos em Janet. Ele também disse se lembrar de ter arrancado a fita de sua boca para que ela voltasse a respirar, enquanto um caos eclodiu ao seu redor. Quando todos perceberam que ela estava morta, o dono da festa, Arthur, jogou uma cadeira no chão e disse: "Essa porra de festa acabou." Robert ficou na responsabilidade de lidar com o corpo e depois daquele dia, ele decidiu jamais olhar para trás novamente. Ele se tornaria um homem melhor, ou pelo menos, era o que ele acreditava. Porém, era um ato impossível e Robert seguiu o restante de sua vida com a ajuda do álcool e por quase 30 anos, ele mentiu para si mesmo. Mas quando Robert contou aquela história em voz alta, a culpa era nítida em seus olhos. Em fevereiro de 2006, o investigador David Van Lopik percebeu que Robert possuía tendências suicidas e o prendeu em um lugar isolado como forma de garantir que a justiça fosse feita até o fim. Durante o restante dos meses, até setembro de 2006, David uniu provas o suficiente para buscar pelo Procurador-Geral de Michigan e apresentar acusações de assassinatos em primeiro grau para Laurie Ann Swank, Arthur Carl Paiva e Robert Michael Lynch. Mais tarde, David também uniu provas que acusavam outros 3 guardas presentes no momento, sendo eles Freddie Parker, James Nelson e Anthony Williams. Em dezembro de 2006, Robert se declarou culpado de assassinato em segundo grau em troca de sua confissão completa.
que incluía o fato de ter enterrado o corpo de Janet na neve perto da estrada. Sua sentença foi de 25 a 40 anos de prisão. Entre aspas, você quebrou nosso círculo familiar, mas ele será completo novamente no céu quando estivermos com Janet. Agora diga-nos, que lição você ensinou à sua família? Disse Glenna Chandler, mãe de Janet, para Robert. Jim Chandler teve dificuldade em falar devido à sua idade avançada. Ele já estava fraco, mas pôde finalmente ver a cara do assassino da sua filha. Entre aspas, o que posso dizer às pessoas que não têm consciência ou consideração pela vida humana? Disse Jim, em meio a tremores, e antes que pudesse terminar a sua frase, precisou ser retirado devido à fraqueza física. Entre aspas, espero que a família descanse em paz e peço perdão a Janet. Eu trabalhei duro nos últimos 18 meses para ver isso chegar ao fim e espero que isso aconteça. Disse Robert Michael Lynch em resposta antes de ser levado para a prisão. No dia 16 de outubro de 2007, Arthur Carl Paiva, Fred Parker, James Nelson e Anthony Williams foram a julgamento. Diante ao tribunal, Arthur disse que não teve nenhuma ligação com o crime. Curiosamente, Arthur continuou todos aqueles anos vivendo próximo da família Chandler, onde estabeleceu uma família e teve 2 filhos. Entre aspas, eu não posso acreditar que todos que supostamente estavam lá diriam que eu estava lá, argumentou o acusado. Em contrapartida, as testemunhas citam Arthur como o principal motivo pela festa ter acontecido e por ter permanecido em segredo todos aqueles anos. A sua ex-namorada, Patty Ward, que também estava na festa, contou no julgamento que Arthur a forçou a fornecer um álibi para ele. Caso contrário, poderia acabar morta na beira da estrada também. Fred Parker, de 50 anos, entrou no tribunal com a ajuda de uma bengala, e a principal prova contra ele vem de sua ex-namorada, que testemunhou no julgamento que Fred havia se gabado de ter feito sexo com Janet naquela noite. James Nelson estava cuidando dos seus filhos autistas quando foi levado sob acusações de assassinato na Virgínia Ocidental. No tribunal, ele negou estar na festa, mas admitiu ter tido um relacionamento com Janet. Anthony Williams permaneceu em silêncio e foi representado pelo seu advogado, que disse, entre aspas, ele não estava presente, ele não teve nada a ver com o assassinato e negou consistentemente o seu envolvimento desde 1º de fevereiro de 1979. No julgamento, todos eles precisaram lidar contra o testemunho de Laurie Ann Swank, que preferiu depor contra os acusados em troca de no máximo 10 a 20 anos de prisão. Quando a promotora estadual, Donna Pendergast, questionou Laurie sobre a festa, a mesma disse que, entre aspas, eles iam foder Janet até a morte. Laurie contou que observou e xingou Janet e relatou que todos eles usavam o cinto no pescoço da vítima. Outra testemunha chamada no julgamento foi Ron Whittick, que atuou como guarda e havia sido orientado a tirar fotos da festa. Ron disse que todos na festa sabiam do intuito de Arthur naquela noite, e com as fotos, ele garantia que todos ficassem de bico fechado, pois em todas as fotos, o rosto de cada um deles era visto. A polícia, no entanto, jamais conseguiu encontrar as fotos. Ao fim, Arthur Carl Paiva foi considerado culpado de assassinato em 1º grau. Já os outros 3 acusados foram considerados culpados de assassinato em 2º grau, com acusações adicionais. Todos os 4 receberam a sentença de prisão perpétua e foram enviados para a penitenciária Ernest C. Brooks, na cidade de Muskegon, no Michigan. Arthur acabou morrendo no dia 13 de março de 2013 por insuficiência respiratória. James Nelson também morreu no dia 8 de junho de 2020, mas a causa da morte não foi divulgada. Em 2013, quando o pai de Janet Chandler recebeu a carta da prisão informando a morte de Arthur, ele disse lamentar a perda da família, mas não lamentava a morte do criminoso. Desde o começo das investigações, os Chandlers acreditavam que havia algo errado acontecendo no motel, e para eles, alguém sabia de algo e estava guardando o segredo. Os investigadores também sempre souberam daquilo, mas, sem nenhuma testemunha, o caso foi arquivado quase que imediatamente. Para os Chandlers, durante todos aqueles anos, Janet havia sido simplesmente esquecida. Daquela maneira, quando o professor David Shock os procurou junto aos seus alunos do Colégio Hope, a mesma escola cristã que Janet frequentou, o casal se sentiu entusiasmado, pois a produção do documentário marcaria o 25º aniversário da morte da sua filha. Ninguém poderia imaginar que o documentário causaria aquele impacto.
Alguns alunos até achavam a ideia ruim. O aluno John Johnson disse que quando viu o baú cheio de cartas e fotos de Janet, algo fez com que ele desejasse fazer aquele documentário por eles e não mais pelos seus estudos. Entre aspas, nós nos tornamos investigadores. Passamos de estudantes universitários a investigadores, disse ele. A história de Janet Chandler foi trazida de volta à vida, mas sozinhos, eles conseguiram ficar mais perto de resolver o crime do que a polícia estava quase 30 anos atrás. No entanto, o trabalho dele fez com que uma vela fosse acesa em nome da justiça para Janet Chandler. Aqueles homens que estiveram na cidade por conta da greve foram levados para suas cidades natais antes mesmo que a polícia pudesse interrogar todos eles, fato que, sem dúvidas, freou totalmente as investigações. Entre aspas, era apenas um bando selvagem de pessoas não supervisionadas que estavam lá para festejar, beber, usar drogas, qualquer coisa. Envolviam-se em escapadas sexuais, qualquer que seja o desejo de seus coraçõezinhos. E lá estava Janet, uma garota que eles disseram que mal conheciam. Janet, a funcionária da noite bebendo, sentada no colo de alguém vestindo um uniforme de guarda, disse o tenente Swank. De acordo com as investigações, na noite do crime havia provavelmente 25 pessoas, desde homens e mulheres, e nenhum deles tentou impedir o que estava acontecendo. Para tornar tudo aquilo ainda pior, por mais de 25 anos, nenhum deles veio à polícia. Janet Chandler nunca pôde falar por si mesma, e essa era a parte mais difícil para todos os envolvidos que lutaram pelo caso. Foi somente no dia do julgamento que a voz dela pôde, de certa forma, finalmente ser ouvida. A divisão de homicídios da polícia de Holland por quase 30 anos manteve a foto de Janet no quarto de casos não resolvidos, e depois daquele dia, a sua foto pôde finalmente ser retirada. O mesmo foi feito pelo detetive aposentado com o qual o professor David Schock havia conversado em 2003, que ainda mantinha em seu mural uma foto de Janet. A promotora do estado disse que durante o julgamento permaneceu com uma foto de Janet por perto para que ela visse o que estava prestes a acontecer. Mas os promotores responsáveis pelo caso tiveram que fazer uma escolha difícil em prol da justiça. As provas colhidas não eram suficientes para prender todos os envolvidos, e daquela forma, precisaram focar suas atenções nos suspeitos com as evidências mais fortes para obterem o sucesso no julgamento. Na manhã seguinte ao resultado do julgamento, debaixo de uma chuva mansa e gelada, Jim e Glenna fizeram uma visita ao túmulo de sua filha. Entre aspas, "Obrigado, Senhor, por nos trazer o encerramento e pela condenação desses criminosos", disse Jim diante ao túmulo de Janet. As últimas palavras ficaram por conta de Glenna, que garantiu à sua filha que algum dia eles irão estar juntos novamente. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado, foi muito emocionante, né? Comenta aqui embaixo se você chorou ou quase chorou com esse caso. Se você quiser se tornar membro do canal e ter acesso a todos os vídeos que ainda não foram pro ar, mas que já foram produzidos, você pode só clicar aqui embaixo em Seja Membro. No mais, você pode continuar assistindo a minha playlist de casos criminais, como vídeos como esse daqui. É só clicar no primeiro link da descrição. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.